time can move so slowly, and in the distance I hear voices. Are they real or are they in my head? I'm lovesick. You got me lovesick, and I'm lovesick. You got me Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog de leitura neste canal. Pois é, eu sei, eu falhei. E eu falhei justamente no que eu falei que aconteceria. Eu tinha que me manter gravando vlog de leitura, porque a partir do momento que eu paro, que eu parei, que eu estava parando, eu não lia mais. Juntou dois problemas daí, né? Eu terminei o vlog de leitura, estava lendo Into the Blue. Eu terminei Into the Blue. E aí, terminei o vlog, terminei o livro e não li mais. Eu estava lendo Dolly All the Time também, se eu não me engano, não lembro se eu coloquei no vlog de leitura. Esse, justamente porque eu já tinha na minha cabeça que eu iria começar esse, apesar de eu não sei se foi junto, enfim. Nem lembro, tá vendo? Fiquei vários dias sem ler. Eu já queria, né, ter lido, então eu nem ia ter começado Into the Blue, era pra eu ter começado Dolly All the Time primeiro. Li Into the Blue primeiro, foi um pouco diferente do que eu imaginava, mas já estava na minha cabeça. Então, assim, coisas que funcionam para mim, ter TBR, ter uma lista de livros para saber os próximos, porque se eu tiver que ficar pensando em qual eu vou começar, não começo. Aconteceu isso. Aí, o que aconteceu também? Não estava gravando o vlog de leitura, não precisava começar um outro livro, né? Então, duas coisas que aconteceram. Eu não tinha uma lista do que eu ia ler de próximo, fora Dolly All the Time. Não estava gravando o vlog e não estava lendo como eu gosto de fazer, que é mais de um livro ao mesmo tempo, pelo menos dois, porque terminando um, você ainda está lendo outro, e não dá para terminar esse outro, ou se for 3 livros aí, não dá para terminar os 3, sem ter começado mais um, porque daí sempre tem essa regra, né? Não posso terminar esse, tem que começar mais um, tem que estar lendo 2, porque a partir do momento que você tem já um livro começado, você continua lendo, né? Agora, o começar, esse livro aqui que eu estou lendo agora, já vou falar para vocês sobre. Eu comecei só ontem, por isso que, assim, li o primeiro capítulo, enfim, já falo com vocês. Ele passeou comigo uma semana, se não mais, na bolsa. Levei ele pra praia, levei ele para as terapias do meu filho, fiquei só no celular, não peguei no livro. Levei para onde foi, para minha avó que eu levei também, então já tá mais do que, enfim, eu levei para muitos lugares que eu tinha tempo, lugares que eu tinha muito tempo e que eu fiquei no celular. E eu não quero passar minhas férias no celular, além de que, gente, eu gosto de ler e eu não gosto disso de querer ler, mas começar o livro e não estar, sabe? Então, eu precisava ter algo, assim, eu sabia que eu queria ler alguma coisa dos que o meu namorado me deu. Então, meu namorado me deu alguns livros e eu fiquei, beleza, vou começar um desses. Até porque eu queria, no nosso podcast, falar, então, ter alguma coisa pra ser uma cobrança, mesmo que positiva, tipo assim, eu queria falar no podcast de ter começado ou estar lendo algum dos livros que o meu namorado me deu, ou até terminado já um deles. Mostrar quais ele me deu, qual eu ia ler primeiro, qual eu li primeiro, enfim. Então, a partir do momento que eu tinha esses livros que ele me deu, eu tinha o negócio da lista. Aí eu pensei, beleza, vou começar então um vlog, já que eu passei toda essa semana com o livro até empacotado, não comecei, vou começar um vlog de leitura, por isso que estamos aqui, para eu ter, além da cobrança daqui, porque eu mesma me cobro, não é vocês me cobram, eu mesma me cobro, porque eu não quero estar gravando um vlog de leitura e, além de, sei lá, demorar 2 semanas para ter alguma coisa para falar, sei lá, terminar o vlog falando que eu não li nada. Então, começamos esse aqui ontem e falei, vou começar o vlog e assim não me dá desculpa nenhuma. Então, eu até queria ter gravado o vlog de leitura ontem, já, antes mesmo de começar, mas eu não consegui, eu tava muito feia. Tava de pijama, eu não ia trocar de roupa, hoje eu já me arrumei um pouquinho, então já melhorou um pouco. E aí eu li primeiro capítulo. Então, eu até ia ler o 2, mas não deu tempo na hora que eu comecei a ler. Página 13, acho que não teve prólogo. Esse primeiro capítulo... teve prólogo, mas era uma página só. Então, prólogo, primeiro capítulo. Eu sei que nesses 2 ou 3 primeiros eu dei uma folhadinha pra frente. A gente descobre o motivo dela ir de volta pro lago. Então,
aparentemente ela não ia mais, não sei, mas ela vai passar esse tempo na casa de lago que acho que ela passava antes e talvez não foi mais, enfim, sei que daí vai ter uma contagem ali regressiva de dias no lago. E aí tem esse cara que deve ser do passado dela e nunca mais, né, estiveram juntos. E pelo que eu sei, tem um negócio ali do irmãos, mas assim, do cara não querer namorar ela porque é a melhor amiga do irmão. Alguma coisa assim, do irmão mais novo dele. Então, temos ali também questões de irmão, que pode ser um pouco irritante para algumas pessoas, eu gosto. Mas, o que eu ia falar do All the Time? Porque eu não falei em vlog, eu acho, eu não terminei antes de terminar o vlog. Não, eu definitivamente terminei depois. Eu gostei muito. Eu achei que poderia ter sido melhor. Eu gostei muito do romance, então, muito fofinho, muito legal. Gostei da Dolly, gostei do cara. O que eu não gostei, tá? Porque assim, é fofo porque a gente tem então um cara que, tem todo aquele negócio, um cara rico, e daí ela. Mas ela já conhecia ele da escola, só que ele nem lembra dela. E ele é diferente do que a gente imagina, então no primeiro momento eu fiquei, nossa, como que esse cara vai ser legal? Porque ele parece um saco. Mas todo o romance, então eu até achei, legal que a gente já foi construindo um romance, né? Não deixou pra depois, só pro final, eles ficarem juntos, ter algum romance. Eles ficaram juntos. Acontece algo que eles, o que me incomodou foi como foi tratada essa, porque sempre tem, né, gente? O casal tá junto e acontece algum problema e aí eles, né, no final vão voltar a ficar juntos. Eu até achei que eles não iam, ou que ia ser um problema ali pro final. Não vou dizer se ficaram juntos, como ficaram juntos, mas o que me incomodou foi a questão da passagem do tempo. Então eu achei que nessa parte que eles estavam, nesse clímax ali do livro que brigaram, enfim, eu achei que passou muito tempo, mas as mentalidades ficaram iguais. Eu tô digitando um negócio aqui no computador, por isso que as mentalidades ficaram iguais no sentido de que esse tempo passou, as coisas que eles poderiam ter conversado não foram conversadas nesse tempo, ficaram um ano ali, eu acho que foi um ano. Foi muito tempo sem resolver. E quando eles resolvem, então teria que ser alguma coisa que fosse adequada para o tanto de tempo e, né, de todas as questões, de todos os problemas que aconteceram. Eu não achei que foi, eu achei que foi muito corrida essa parte final, não só corrida de poucas páginas, mas não me convenceu ali de, beleza, agora eu torço para que eles voltem a ficar juntos, sabe? E eu torci por eles o livro inteiro. Só que eu achei que é como se não tivesse passado nenhum tempo, sabe? É como se eles tivessem resolvido, sei lá, uma semana depois do ocorrido. Daí beleza. Mas não compensou pelo um ano, pela falta ali que me fez. Então, achei que, beleza, ela fala no livro, passou essas semanas, passou esses meses, nada aconteceu. Mas a mentalidade ficou igual, como se não tivesse passado nenhum tempo. E aí, por isso que a resolução foi fácil. Então, isso me pegou um pouco, tirou bastante nota, bastante amor. Mas eu fiquei frustrada só com isso, na verdade, porque eu tava amando o livro. E eu tava amando o romance. E eu achei que podia até ser uns 5 estrelas, mas isso me frustrou bastante. Então já tô tagarelando bastante. Volto quando eu souber mais sobre esse livro e sobre o que eu estou achando. É grandinho, tá? Entre esse e o segundo livro dela, que eu também ganhei do meu namorado, porque eu li o primeiro, da Carly Fortune, não gostei tanto, acho que eu dei 3 e pouco, porque eu tinha lido algo parecido há pouco tempo e eu não gostei da questão ali dos irmãos, de como foi o triângulo amoroso, tá? Eu não gosto de triângulo amoroso. Esse aqui dos irmãos é tipo o cara não querer ficar com a melhor amiga do irmão, porque é o irmão dele, enfim. Mas, 350 páginas. Nossa, então o outro é curto, porque esse aqui parece muito maior do que o segundo dela, Me Encontre no Lago, que eu não li. Daí, então, eu sempre quis dar uma segunda oportunidade, ler um segundo livro que não tivesse uma história tão parecida com o que eu já tinha lido, e que não tivesse essas questões temas que eu não gostei naquele. É bem problema meu mesmo. E aí eu achei interessante esse quando veio. Lançou um agora, Our Perfect Storm, que eu fiquei super interessada, talvez leia aí, não sei se antes de chegar ou quando for traduzido. Esse aqui foi publicado pela Buzz, traduzido pela Regina Novaski e Yang Kyo. Aí quem sabe eu leia o segundo, que foi um que eu fiquei pensando, assim que ela lançou, né, se eu já dava uma opção, uma segunda chance ou não. Mas como eu fiquei me enrolando, sabe? Eu me enrolei pra dar uma segunda chance. E agora ele me deu, mesmo sem saber de tudo isso que eu falei aqui pra vocês,
Então é o momento certo para eu dar essa segunda chance. Espero muito gostar, porque muita gente gosta, tem notas altíssimas. O primeiro livro que eu li teve esse ou ame ou odeie, sabe? Teve essa questão, essas divergências, assim, de pessoas que não gostaram. Tiveram a mesma opinião que eu. Mas todos os livros dela, do que eu vejo no Goodreads, é coisa positiva. Então, vem aí a segunda chance. Esperamos que seja uma nota muito boa. E eu falo com vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Ei, dito isso, tem várias partes europeias. E nesse contexto europeu, no qual Portugal está inserido, eu não era tão mórbida quanto ela. Eu não tinha esse medo físico da morte a qualquer momento, mas eu sempre fui muito assustada. Minha família toda era muito assustada, um pouco mais parecido com a Aurora, da Sempre a Hora da Nossa Morte Amém, uma tentativa de se precaver de tudo e de controlar um pouco os riscos e muito além da conta, né? Então isso é uma coisa realmente pessoal. Os depoimentos, seu dever ali é provar uma possível inocência, provar que ela não está tão provado assim que é culpado. Então você pode mostrar como tudo pode ter acontecido dentro do que a gente está aqui. Se é verdade ou não sabemos, mas eu gerando a dúvida, tá bom. Aí o mundo é impossível, não pode mentir nada. Então é horrível, eu tô lá fazendo meu drama porque a pessoa ficou 3 dias sem tomar banho, porque a Sabesp desligou a água, aí eu tenho que ligar. Foram 3 dias sem tomar banho. Enfim, então a narrativa fica não ficcional, mas ainda assim a linguagem pode ser a nossa linguagem, né? A linguagem não literária no sentido poético, mas literária no sentido narrativo, né? Um mundo mais fechado, um preconceito, né? Porque tem todo tipo de texto aí. E como um Deus é fácil, podiam estar achando que ela fez um livro fácil, por isso que está vendendo, enfim, eu estava fora. E aí acho que foi realmente com um tempo de publicação. Oi, gente, tô no quarto do meu filho, por isso que vocês estão vendo uma parede de Minecraft aqui atrás. Mas é um lugar bom pra gravar e eu tenho algumas coisas pra falar com vocês, então vou começar. O meu plano, primeiramente, não deu certo. Tentar, de todas as formas, me fazer ter uma obrigação, um compromisso com a leitura e não falhar. Falhei, foram férias mais complexas do que eu imaginava, não consegui colocar as coisas em dia. Então estamos nessa luta, assim, tive uma piora das minhas crises de fibromialgia, pra quem não sabe. Tenho fibromialgia, tenho síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, tenho algumas coisinhas de saúde, enxaqueca crônica, enfim. E aí tive umas férias mais complexas. Então, eu consegui terminar no primeiro dia de aula, talvez. Semana passada começou de volta a minha faculdade. E, cara, eu não desisti de terminar esse livro aqui, que eu comecei ali, né, quando eu comecei a gravar o vídeo pra vocês. Que foi o começo das minhas férias, talvez o meio das minhas férias, não sei. Porque eu tive 3 semanas de férias, consegui terminar ali no primeiro dia de aula. E foi bom ter lido um romance, assim, num livro físico. Fazia tempo, né, eu sempre leio um e-book e tal. E eu gostei bastante da experiência. Eu curti muito esse livro, de verdade, assim, eu não tava esperando tanto por ser de uma autora que eu fiquei um pouco receosa ali com o primeiro livro. Não lembrava o tempo inteiro, só nos agradecimentos que eu percebi que o irmão aqui era o daquele do primeiro livro, inclusive os 2 irmãos, né, porque o problema era, inclusive, os 2 irmãos. E aí não li o do meio ainda pra saber de quem que é, mas no meio, no caso, eles não são continuações. Enfim, né, o que ela publicou entre um e outro. Mas, pra dizer a verdade, assim, tipo, nossa, é um livro que vai me marcar, um romance, assim, que você precisa ler. Eu não sei, tá? Eu achei muito bom, era o que eu precisava. Recomendo se você tá precisando de um romancinho, não sabe o que ler. Não sei exatamente o que impede ele de ser incrível, perfeito, 5 estrelas. Não foi tão claro, assim, pra mim durante a leitura, né? Até porque eu demorei mais do que eu geralmente demoro em romances, né? Eu fui lendo um pouco mais devagar. Mas foi bom, assim, gostei dessa experiência de leitura um pouco mais lenta. E, enfim, terminei isso aqui antes da faculdade. E aí começa a faculdade, começa aquelas coisas, né? Nossa senhora, parecia... Derrubei o livro. Tá, depois eu, né, junto. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, nos últimos videozinhos aí que apareceram, eu estava numa... Como que chama isso? Roda de conversa?
sei lá, com a Mariana Salomão Carrara, na escola de escrita aqui de Curitiba. Consegui autógrafo. Esqueci de pegar o outro livrinho ali que eu peguei autógrafo também, que foi o outro que eu li dela, né? Se Deus me chamar, não vou. Se Deus me chamar, não vou, que foi o livro que eu li, que meu namorado me deu e eu amei. E aí ela tava lançando esse aqui, fazia tempo que eu tava meio de olho pra comprar. E aí eu vi que o ingresso pra entrar ali, né, nessa conversa era comprar o livro ali pela escola de escrita, então comprei. E foi muito legal, tirei fotinha, peguei autógrafos. Achei muito legal que o autógrafo, por ser um livro que é na área jurídica, né, a Mariana Salomão Carrara é defensora pública, e é um livro que se passa um pouco ali, né, um pouco não, mas se passa nessa área, e aí o carimbo que ela levou para autógrafo desse é um carimbo de vistas de autos. Para quem não conhece, que é o processo físico, né, que sempre tinha essas vistas, agora é digital a maior parte. Tinha isso aqui e aí eu achei muito legal. Daí tem até a data, 6 de agosto de 2026, e daí ela coloca o nome e o nome dela, né, assinatura, enfim. Achei muito legal. Fiquei super curiosa, né, a gente não conseguiu pegar o livro antes da conversa, a gente só pegou no dia, então não consegui ler antes da conversa, mas a conversa foi bem aberta de vários livros, desse também, da escrita, principalmente por ser uma escola de escrita, né, então foi muito, muito massa. Fiquei muito feliz de ter ido e, obviamente, já fiquei muito ansiosa para começar esse, então ele provavelmente entrará na frente de outras 1000 leituras, porque eu fiquei muito empolgada. Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, e aí não fiz nenhuma das leituras que eu tinha me programado pra fazer, né? Fora Um Verão Radiante, os que eu queria adiantar ali nas férias, não consegui. Mas não foi tão ruim, porque Terra Sonâmbula, do Mia Couto, e Niquete, da Paulina Chiziane, que são de literatura moçambicana, que eu quero ler por conta da IC que eu vou fazer, e a matéria que eu tô fazendo por conta da IC de literaturas africanas, né, de língua portuguesa, principalmente literatura de Moçambique. Vão ser leituras que vão acontecer, né, discussões em outubro ou novembro, não sei, mas por aí, antes da última prova. Então achei que, ok, assim, eu não ter lido antes, eu queria ler para pensar num projeto para IC, mas vou deixar para fazer a leitura, então, antes da discussão em sala, que acho que vai ser produtivo, vai estar fresco na cabeça. Vamos ver, se eu ler antes eu li, se não, será lido para matéria, mas eu ainda tenho que pensar num projetinho para IC, enfim, help. E aí, como eu falei, né, quero ler esse Cláudia Vera Feliz Natal. Esses aqui ficaram para depois. Um que eu não quero que fique para depois, mesmo adicionando outras leituras, é esse aqui, Os Imortais, gente, que eu falei que eu queria ler nas férias e não consegui ler, mas eu ainda quero ler logo, assim, porque o hype, assim, de todo mundo falando dele já passou. Porém, é um tema que eu fiquei muito, muito, muito interessada. Então eu quero ler o quanto antes, porque eu não quero perder esse interesse e esquecer o porquê que eu tô interessada, porque a minha memória é fraquinha, coitada. Então, enfim, esse vem aí também. E aí um livro que eu acho que eu não mostrei aqui, que meu namorado me deu, foi do quê? Será que foi Dia dos Namorados? Não sei. Enfim, foi da Raquel de Queiroz. Ele me perguntou o que eu já tinha lido. Eu não li o 15, que eu deveria ter lido pra uma matéria do 6º período. Quero ler ainda o 15. Mas ele me deu esse aqui, As Três Marias, que foi tema de uma novela? Enfim, não sei. Porém, eu fiquei muito curiosa. Talvez eu leia até antes do 15, provavelmente. Eu realmente, assim, não esperava do que ele ia escolher da Raquel de Queiroz, pra ele ter me perguntado, mas eu gostei muito da escolha, então também quero que aconteça aí ainda esse ano. Tenho muita coisa pra ler? Tenho. Tô já atrasada nas leituras de faculdade? Tô. Tem muito texto, assim, muito, muito, muito texto mesmo, já nessa primeira semana, porque nesse semestre, não sei qual que foi, o que se passou na cabeça de quem fez a matriz curricular, tem 3 literaturas no meu semestre. Então tem literatura alemã, 3, literatura brasileira, 4, literatura portuguesa, sei lá que número. Então, obviamente, vários textos teóricos, além de... Ainda não teve nenhum texto, a não ser poesia, do Bandeira, para a literatura brasileira 4, mas não são livros inteiros, mas, assim, várias páginas de texto teórico de cada matéria. Semana passada, como eu falei, foi um caos, falei, né, meu filho doente, eu nem consegui
muitas aulas, então eu tô atrasada nas leituras. Hoje e amanhã eu tenho que tirar esse atraso, porque cada semana tem mais, então como literatura são as matérias que realmente me interessam muito, eu não quero ficar deixando de ler coisas assim e ficar perdendo discussões mesmo, assim, para ter que entender o que o professor tá falando do livro, do texto. Enfim. E aí, o que acontece? Eu tava muito interessada em ler algum livro da Ana Sui. Ana Sui, que fez bastante sucesso, né, com A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e, enfim, outros livros. E eu fui na fala dela lá na Flapse, aqui na festa literária que a Advocacia Paranaense fez, né, a OAB, e eu achei muito legal. Acabei ouvindo ela falando em vários lugares, vários podcasts e coisas, comecei a seguir ela. Ela é prima do namorado da minha prima, então minha prima acaba vendo ela bastante, e a minha prima já recomendava os livros dela, já era fãzinha, então como a minha prima tá sempre com ela e sempre conversando com ela, agora eu fiquei cada vez mais curiosa, né, porque ela já gostava muito e agora fala ainda mais dela, então eu comecei a ouvir o audiobook de A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, porque eu não ia conseguir começar a ler o e-book, e eu precisava de um audiobook e achei ali, ouvi numa ida e volta pra Curitiba, mas já tô, sei lá, 40%, não sei. Mas é muito legal porque ela mesma que narra, então eu gosto quando é o escritor que narra, não que eu não goste quando seja narrador, adoro, mas porque ele sabe mais ou menos, né, o que a vozinha que ele pensou, em que entonação ele pensou, enfim. Então, acho interessante e tô ouvindo e comprei o que me interessa, porque assim, eu não queria partir direto para outros livros sem conhecer o que deu mais ou menos início ali, né, que é o que ela estuda mais de amor. Porém, maternidade é um tema que me pega, me interessa, e eu vi ela postando vários poeminhas, não sei se bem poemas, enfim, vários escritos dela vários trechos desse A Corda que Sai do Útero, e eu achei interessante esses trechos e achei que seria legal eu ler, me ajudaria talvez, sabe, a algumas coisas. Então, livro de poemas que Ana Sui, mãe, publica agora, que é um ato de amor à filha, seguindo uma necessidade interna, causa do seu desejo, ela manifesta sua urgência em abrir espaço para a menina viver para além do confinamento social dos nossos tempos. Esse é um livro que fala de pedaços de filha da minha mãe, a mãe de um bebê, de mãe de um bebê a mãe de uma criança. Cada vez fica mais e mais visível para mim que a maternidade é um grande elaborar de lutos, ou seria a própria vida uma grande elaboração de luto pelo que ela é, o que implica irreversivelmente que ela não seja tudo que não é, simplesmente porque é o que é e não o que não é. Cara, eu vi vários trechos que eu gostei e eu quero ver quando que eu consigo começar, porque são trechos curtinhos, talvez ler um pouquinho antes de dormir de cada coisa, sabe? Eu tenho ficado com cada vez mais um desejo e uma urgência mesmo de escrever, então faz tempo que eu não consigo escrever nem pro meu Substack, que eu sempre deixo aqui embaixo, nem sobre o meu dia, nem no diário do meu filho, que eu também fazia mais frequentemente quando ele era menor, e enfim, eu sinto uma necessidade de escrever e eu não tô conseguindo escrever, e é uma coisa que precisa de rotina. Se você pensar, depois eu escrevo, nunca escreve, e aí eu acabo passando semanas, meses, e eu preciso retomar como rotina, pelo menos 1, 2 vezes na semana, assim, e eu não tô dando essa urgência pra isso, a devida urgência que merece. Enfim, e aí fui no sebo hoje e peguei 2 livros. Peguei um livro da Virginie Grimaldi, que eu não li ainda, O Que Resta de Nós, que meu namorado me deu, mas vem aí, está na minha lista de prioridades, junto com outras prioridades, mas está na minha lista de prioridades porque todo mundo fala bem. E aí eu vi esse aqui, que obviamente uma edição antiguinha, né, porque tem a edição nova das capas, o outro que eu tenho é da Tag, se eu não me engano, não é das edições novas. E eu pensei, bom, tá aqui no sebo, eu provavelmente vou gostar do outro, porque parece bem a minha praia. Então, peguei esse aqui também. E peguei um livro que é de teoria, mas que faz tempo que eu vejo na Amazon e gostaria de pegar, assim, porque me dá uma noção, provavelmente vai me dar uma noção de... tem esse e tem um outro que eu queria de curso de literatura inglesa, se não me engano, o outro. Mas esse aqui, pelo menos como introdução, porque a gente não tem literatura inglesa, né? Já tem literatura alemã, portuguesa, brasileira. E eu queria ter um pouco de base
teórica de literatura inglesa também, porque eu leio bastante literatura inglesa, né? Sei mais ou menos encaixar ali em épocas, mas queria, enfim, ler um pouco mais para absorver um pouco mais de coisas, né? Tem alguma outra coisa que a gente acaba aprendendo por ser, né, europeia, ali as escolas. Tô lendo Ascensão do Romance agora do Ian Watt para matéria de literatura portuguesa, porque ele encaixa esse contexto, assim, mas não tenho tanto acesso, né? Então tô tentando ter também um material para estudar sobre isso quando for possível. Eu acho que eu vou deixar para falar sobre os textos que eu tô lendo agora para essas matérias num próximo vídeo, que, né, esse aqui era de férias, fecho aqui, e aí, como amanhã vou conseguir ir pra faculdade direitinho essa semana, vou mostrando pra vocês em vlog e atualizando vocês, então, os textos que a gente tá lendo, que livros vamos ler aí nesse semestre, o que exatamente estamos estudando nessas literaturas. Tenho matéria de alemão também e de didática da língua alemã. Então, é isso por hoje. Já falei demais nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E o próximo provavelmente vai ser, então, esse vlog de letras. Não vou mais deixar tanto tempo sem vídeo. Eu tô, como eu falei, nessa urgência de escrever, de ler mais, de gravar. Então, eu vou organizar minha rotina. Vai dar tudo certo. Espero estar saindo dessa crise horrorosa. Tô conseguindo me exercitar mais, que é o que ajuda. E vai dar tudo certo. Então, tenham paciência e não me matem por ter ficado tanto tempo sem postar, mas vai dar tudo certo. Vou voltar aí com os vídeos semanais e sempre que possível mais que semanais. Um beijo.